Eu descobri que, quando entro em níveis mais profundos da mente, percebo o tempo como um fluxo que vai da esquerda para a direita. Por isso, adotei uma orientação simples para trabalhar com imagens internas: futuro à esquerda, passado à direita. Essa organização me permite navegar pelos acontecimentos com mais clareza e propósito. Quando preciso avançar, olho para a esquerda. Quando decido encerrar um ciclo, desloco a cena para a direita. Esse foi um passo decisivo quando abandonei a hipnose e passei à meditação controlada para explorar o tempo subjetivo. Para operar nessa dimensão subjetiva, ensino você a criar a minha tela mental. Imagine-a como uma grande tela de cinema, nítida, ampla, mas sem ocupar todo o seu campo de visão interno. Coloque-a não atrás das pálpebras, e sim a cerca de 2 metros, 6 pés, à sua frente. Isso dá profundidade à imagem e estabilidade ao trabalho interior. É nessa tela à frente de você que projetaremos situações para compreender, transformar e resolver. Antes de usar essa tela, entre no seu nível. Sente-se confortável, mantenha a coluna ereta e eleve ligeiramente os olhos por trás das pálpebras fechadas. Essa posição ajuda o cérebro a descer para um ritmo mais calmo, favorável à criatividade e à intuição. Conte lentamente para baixo, por exemplo, de 50 a 1, mantendo a atenção na respiração e na serenidade do corpo. Ao terminar, a sua mente estará mais receptiva às imagens e às decisões que você vai tomar. Com a tela mental à frente, organizo o tempo para programar a mente de forma direta e respeitosa. O que quero deixar no passado eu empurro para a direita e permito que saia do quadro. O que desejo construir coloco à esquerda, representando o futuro que começo a criar agora. No centro, trago a situação que estou trabalhando, clara e concreta, para então conduzir a mudança. Essa direção faz sentido porque em níveis profundos, a mente processa o tempo da esquerda para a direita. Você aprenderá a usar essa tela para apagar o peso de lembranças, não a memória em si, mas a carga emocional que já não serve ao seu crescimento. O método é sistemático: visualizar, deslocar, corrigir e consolidar. Essa disciplina é treinada todos os dias, alguns minutos de cada vez, até o procedimento tornar-se natural. Quando isso acontece, você resolve mais e sofre menos, porque usa a tela como uma ferramenta de higiene mental. No próximo tópico eu guiarei você pelo passo a passo detalhado desse processo. Quando ensino a trabalhar com a tela mental, começo sempre pela preparação. É importante que você encontre um lugar tranquilo, onde não seja interrompido. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e relaxe o corpo inteiro. Eleve levemente o olhar por trás das pálpebras fechadas. Esse simples movimento ajuda seu cérebro a mudar de frequência e entrar num nível de consciência mais profundo. Esse é o terreno fértil onde a visualização pode atuar com força. Agora, imagine a tela mental surgindo diante de você, a uma distância de 2 metros, um pouco acima da linha dos olhos. É como se fosse um grande quadro de cinema em branco, esperando para receber imagens. Não se esforce para enxergar como num filme real. Basta imaginar e permitir que a imagem se forme. Se no início for pouco nítida, não se preocupe. Com prática, a mente cria uma clareza surpreendente. Essa é a janela pela qual você começa a dirigir o seu destino. Com a tela preparada, traga uma situação presente para o centro. Digamos que você carregue um trauma, como uma lembrança dolorosa da infância. Coloque essa cena no centro da tela, observando-a à distância. Você não precisa reviver a dor, apenas reconheça que ela está ali. Essa separação já diminui o impacto emocional. Ao ver a cena fora de si, você se coloca na posição de quem pode agir sobre ela, e não de quem é dominado por ela. Depois de reconhecer a cena, decida se deseja deixá-la no passado. Para isso, empurre lentamente a imagem para a direita, como se estivesse deslizando para fora da tela. Observe-a se afastando até desaparecer. Esse simples gesto, repetido com disciplina, comunica ao cérebro que você está liberando aquele peso. A mente aprende que não precisa mais se apegar ao sofrimento. Assim, a lembrança perde força e em seu lugar nasce espaço para novas experiências. Por fim, crie no lado esquerdo da tela uma nova cena, você vivendo sem o peso do trauma, sentindo-se livre e em paz.
Visualize detalhes. A expressão do seu rosto, a postura do seu corpo, as pessoas que o cercam. Quanto mais concreta a imagem, mais eficaz será a programação. Você está ensinando ao cérebro a construir esse futuro. E como o cérebro não distingue claramente o real do vivenciado em imaginação profunda, essa prática acelera a sua transformação. Quando ensino a usar a tela mental, sempre destaco a importância da direção. À esquerda, coloco o futuro. À direita, o passado. No centro, o presente. Essa disposição não foi escolhida ao acaso. Descobri pela prática que quando a mente entra em níveis profundos, o tempo subjetivo se organiza assim. O que está por vir surge naturalmente à esquerda, e o que já passou se mostra à direita. Essa ordem é fundamental para dar coerência ao processo. Ao colocar uma lembrança dolorosa no lado direito, estou dizendo à minha mente que ela pertence ao passado. Não nego a experiência, mas reconheço que não preciso mais carregar o peso dela no presente. Cada vez que desloco a cena para a direita, reforço esse recado interior. O cérebro aprende que não vale a pena reviver emoções que já não contribuem para o meu crescimento. Assim, a lembrança vai se enfraquecendo, perdendo o poder de me ferir. Já o lado esquerdo é a porta para o futuro. Quando projeto ali uma cena positiva, estou criando uma direção. Por exemplo, alguém que sofreu um trauma pode se ver à esquerda, vivendo sem aquele medo, confiante e sereno. Essa nova imagem funciona como uma programação para o cérebro. Quanto mais vezes é repetida, mais a mente entende que esse é o caminho a seguir. E o corpo começa a responder em sintonia com essa visão. O centro da tela é o presente, o momento de decisão. É aqui que coloco o problema ou a situação que desejo resolver. Ao observar a cena no centro, tomo consciência dela com clareza. Então, escolho. Ou a desloco para a direita, encerrando-a, ou a transformo em algo positivo e coloco à esquerda. Essa escolha consciente, repetida no estado mental adequado, cria mudanças reais. A mente aprende a trabalhar como um aliado, não como um obstáculo. Um exemplo simples. Imagine uma pessoa que sofreu uma humilhação no trabalho. Ela coloca essa cena no centro da tela. Depois, desliza-a para a direita, reconhecendo que ficou no passado. Em seguida, no lado esquerdo, projeta uma nova cena. Ela mesma atuando com segurança, sendo respeitada e valorizada. Ao repetir esse exercício, a emoção ligada à dor vai desaparecendo, e uma nova atitude surge no lugar. Esse é o poder da tela mental quando usada corretamente. Quando falo em apagar o passado, não me refiro a eliminar a memória, mas a retirar dela a carga emocional que ainda machuca. A lembrança continua existindo, mas já não prende você. A técnica começa ao colocar a cena dolorosa no centro da tela. Veja-a claramente, como se fosse um quadro à sua frente. Reconheça que ela aconteceu, mas entenda que, dali em diante, você terá poder sobre a forma como reage a ela. Depois de colocar a cena no centro, o próximo passo é empurrá-la para o lado direito. Visualize-se deslocando a imagem, como se fosse uma fotografia ou um filme que desliza suavemente até desaparecer. Ao fazer isso, você está comunicando ao seu cérebro que aquele acontecimento pertence apenas ao passado. Esse gesto simples, repetido com disciplina, ajuda a dissolver a energia negativa que a lembrança ainda carrega. Para reforçar o processo, imagine que, ao sair da tela, a cena se desfaz em partículas de luz ou se dissolve em névoa. Isso simboliza a liberação da dor. Muitas pessoas sentem um alívio imediato, como se um peso fosse retirado dos ombros. Outras percebem mudanças graduais à medida que repetem o exercício. O importante é confiar no processo e praticá-lo com calma, sem pressa. Uma vez que a lembrança foi enviada ao lado direito, é hora de preencher o vazio. Não basta apenas apagar, é preciso substituir. Crie uma nova cena positiva no lado esquerdo da tela representando o futuro que deseja. Pode ser você mesmo vivendo em paz, sorrindo ou lidando com situações semelhantes de forma serena. Assim, você ensina à sua mente que existe um caminho melhor a seguir. Esse ato de substituir é crucial. Se você apenas remove, a mente pode tentar trazer de volta a velha cena. Mas se coloca algo novo, construtivo e cheio de vida, a mente se adapta rapidamente.
Aos poucos, a lembrança dolorosa perde espaço e a nova visão se fortalece. Assim, você não apenas apaga o peso do passado, mas constrói uma base sólida para o futuro. Quando uma pessoa sofre um trauma, a lembrança tende a voltar repetidas vezes, trazendo consigo dor e insegurança. A tela mental oferece um recurso poderoso para transformar essa relação com o passado. O primeiro passo é reconhecer o trauma sem medo, colocando a cena no centro da tela. Ao vê-la projetada fora de si, a pessoa já cria uma distância emocional, o que reduz o impacto imediato da lembrança. Você já refletiu sobre o quanto sua vida poderia mudar se você tivesse a capacidade de direcionar sua mente para alcançar qualquer objetivo, paz de espírito e clareza, sempre que precisasse? Aplicando os ensinamentos de José Silva, criador do famoso método Silva de controle mental, você verá exatamente como isso é possível. Por isso, preparamos um recurso exclusivo: 7 Dias de Controle Mental com José Silva. Este recurso traz um resumo objetivo e prático das principais técnicas do método Silva, reunidas em um só lugar, para que você possa aplicá-las no seu dia a dia. Nele, você encontrará como acessar o estado alfa com facilidade, a tela mental e o espelho da mente para transformar situações, a técnica dos 3 dedos para programar sua mente rapidamente, estratégias de sono e sonhos para maior criatividade, métodos para eliminar pensamentos negativos e criar novos hábitos. Além disso, o recurso inclui um programa especial de 30 dias para expandir ainda mais seus resultados. Se você deseja vivenciar os benefícios do método Silva de forma clara e estruturada, este recurso é a oportunidade perfeita. O link para acessar o produto está no primeiro comentário fixado neste vídeo. Garanta o seu exemplar enquanto ainda está disponível. Em seguida, ela deve deslizar a cena lentamente para o lado direito da tela. Esse movimento simboliza que o trauma pertence ao passado e não precisa continuar no presente. A repetição desse gesto envia ao cérebro um comando claro: isso terminou, já não tem poder sobre mim. É uma forma de reeducar a mente, ensinando-a a não reviver constantemente a dor. Depois de enviar a lembrança ao passado, é fundamental criar uma nova imagem no lado esquerdo, representando o futuro desejado. Nesse futuro, a pessoa se vê confiante, livre e em paz, vivendo situações semelhantes sem medo. Pode ser, por exemplo, falar em público sem ansiedade ou relacionar-se com os outros sem desconfiança. Essa visualização positiva começa a ocupar o espaço que antes era dominado pelo trauma. Com a prática, o cérebro começa a reagir de acordo com a nova programação. A cada repetição, a imagem dolorosa perde intensidade e a visão positiva ganha força. Aos poucos, o corpo responde também. A respiração se torna mais calma, o coração bate de forma mais estável e as emoções acompanham essa mudança. É a mente ensinando ao corpo um novo padrão de resposta. Esse método não substitui experiências, mas transforma a forma como lidamos com elas. O trauma deixa de ser uma prisão e passa a ser apenas uma lembrança neutra, sem o peso emocional que antes carregava. O presente se torna mais leve e o futuro mais promissor. Assim, a tela mental cumpre seu papel de libertar a pessoa, ajudando-a a seguir em frente com serenidade e confiança. No trabalho com a tela mental, o presente ocupa sempre o centro. É nele que a decisão acontece. Quando trago uma cena dolorosa para o meio da tela, estou assumindo consciência dela sem fugir nem negar. Esse ato de encarar o problema é fundamental. Ao olhar a imagem no presente, tenho a clareza necessária para decidir se quero guardá-la, transformá-la ou deixá-la para trás. O presente é como uma encruzilhada. Se mantenho a cena no centro por muito tempo, corro o risco de alimentar a dor. Por isso, ensino a agir de maneira rápida e precisa. Reconhecer e escolher. Reconhecer significa ver a situação como ela é, sem aumentar nem diminuir. Escolher significa decidir conscientemente o destino dessa imagem, enviá-la ao passado ou moldá-la para colocá-la no futuro. Esse movimento é o que ativa a mudança real. Quando alguém deseja curar um trauma, o presente é o momento de declarar: isso não vai mais me controlar.
Ao dizer isso internamente, a pessoa fortalece sua posição de comando sobre a própria mente. O centro da tela, portanto, não é apenas um espaço neutro, é o palco onde se manifesta a vontade. E essa vontade é a chave que distingue a simples imaginação de uma verdadeira programação mental. Por exemplo, imagine alguém que sente medo de falar em público. Coloque essa cena no centro da tela, ele diante das pessoas, nervoso e inseguro. Ao encarar essa imagem, reconhece que é um problema real. Então, toma a decisão. Envia essa cena para a direita, encerrando-a, e em seguida projeta no lado esquerdo uma nova cena, ele mesmo falando com calma, sendo ouvido e respeitado. O presente serviu como ponto de partida para essa transformação. Esse uso do presente como ponto de decisão treina a mente a viver de maneira mais consciente. Ao invés de reagir automaticamente a velhas memórias, a pessoa aprende a escolher. Com a prática, essa habilidade se transfere para a vida cotidiana. Diante de qualquer desafio, ela para, reconhece e decide. Esse é o verdadeiro poder da tela mental, transformar o presente em um espaço de liberdade e criação. A mente tem a tendência de repetir padrões emocionais, como se estivesse presa a um disco riscado. Quando algo nos fere, essa ferida volta em forma de lembrança carregada de emoção. A tela mental nos oferece a chance de intervir nesse processo. Ao colocar a cena no centro e depois movê-la para a direita, já iniciamos uma desprogramação. Estamos dizendo à mente que não precisamos mais repetir aquela dor. Mas não basta apagar, é necessário substituir. É nesse ponto que projetamos, no lado esquerdo da tela, uma nova cena, carregada de emoções positivas. Se antes a lembrança trazia tristeza, agora colocamos alegria. Se antes havia medo, agora visualizamos coragem. A emoção não desaparece sozinha. Ela precisa ser reprogramada com imagens e sentimentos que a contradizem e superam. Um exemplo. Imagine alguém que sofreu uma rejeição amorosa dolorosa. Sempre que pensa nisso, sente-se diminuído. Com a tela mental, ele coloca essa cena no centro, depois a desliza para a direita, reconhecendo que pertence ao passado. Então, cria à esquerda uma nova cena. Ele mesmo sorridente, confiante, construindo uma relação saudável. A cada repetição, a emoção negativa perde força e a positiva ganha espaço. O segredo está na repetição disciplinada. A mente aprende por meio da prática constante. Cada vez que fazemos esse exercício, reforçamos o novo padrão emocional. Aos poucos, ele deixa de ser apenas uma imagem interna e passa a se manifestar na vida real. As reações mudam, as escolhas melhoram e o mundo ao redor começa a responder de forma diferente. Assim, a tela mental se torna uma oficina onde podemos reconstruir a nós mesmos. Não estamos negando a realidade, mas orientando a mente a deixar de lado o que já não serve e a adotar novas formas de sentir e agir. Esse processo nos liberta da prisão das emoções negativas e nos dá ferramentas para criar um presente e um futuro mais saudáveis. Quando falo sobre a tela mental, insisto sempre na disciplina. Uma única prática pode trazer alívio, mas a verdadeira transformação vem da repetição diária. A mente aprende por meio da constância. Assim como o corpo precisa de treino para ganhar força, a mente precisa de prática para consolidar novos padrões. É na regularidade que o cérebro entende que essa nova forma de pensar é a regra, não a exceção. Ao praticar todos os dias, mesmo que por poucos minutos, você aprofunda o hábito de se libertar do peso do passado. Cada vez que coloca uma cena dolorosa à direita, ensina ao cérebro a reagir com menos intensidade diante dela. Cada vez que projeta um futuro positivo à esquerda, reforça a confiança de que é possível viver de outro modo. O acúmulo dessas repetições cria mudanças sólidas, que não se desfazem com facilidade. Muitos me perguntam quanto tempo leva para que o método funcione. Respondo que varia de pessoa para pessoa. Para alguns, os resultados surgem em poucas semanas. Para outros, é um processo mais gradual. O importante é não desistir. Assim como não se constrói um corpo saudável em um único dia de exercícios, também não se reprograma a mente em um único ensaio. A repetição é o caminho certo. A prática diária também tem outro benefício: fortalece a confiança.
Quanto mais a pessoa experimenta os resultados, mais acredita no processo. Essa confiança é essencial, porque a mente responde melhor quando há fé no exercício. A cada sessão, o cérebro reconhece: isso funciona, posso confiar. Essa confiança potencializa os efeitos da visualização e acelera a mudança interior. Portanto, a repetição não é apenas técnica, mas também um treinamento da vontade. Ela mostra à mente quem está no comando. Ao persistir, você constrói não apenas novas imagens, mas também um novo relacionamento com o próprio passado, o presente e o futuro. E é assim que a tela mental deixa de ser apenas um exercício e se torna uma ferramenta de vida. Quero compartilhar com você exemplos práticos de como a tela mental pode transformar vidas. Imagine uma pessoa que carrega a lembrança de uma perda dolorosa. Sempre que pensa nisso, sente tristeza profunda. Ao colocar essa cena no centro da tela, e depois movê-la para a direita, ela gradualmente diminui o peso emocional da perda. Com o tempo, a lembrança deixa de ser um fardo e se torna apenas um registro do passado. Outro exemplo é o de alguém que sofreu humilhações na infância, e por isso, evita falar em público. Essa pessoa coloca a cena traumática no centro, depois a envia para a direita, reconhecendo que ficou para trás. Em seguida, cria à esquerda uma nova cena, ela mesma falando diante de uma plateia, confiante e tranquila. Repetindo o exercício diariamente, o medo vai cedendo espaço à coragem. Há também quem use a tela mental para superar fracassos profissionais. Uma mulher, por exemplo, pode lembrar de uma entrevista de emprego em que foi rejeitada. Ela projeta essa cena no centro, depois a move para a direita, encerrando o peso da rejeição. No lado esquerdo, cria uma imagem dela sendo contratada em uma nova oportunidade, feliz e segura. Essa visão positiva começa a guiar suas atitudes no presente. Até mesmo situações de saúde emocional podem ser trabalhadas. Um homem com ansiedade constante coloca a sensação no centro da tela. Ele observa a agitação, depois a envia para a direita. No lado esquerdo, projeta-se vivendo com serenidade, respirando com calma, sentindo paz no coração. Com o tempo, essa prática cria uma nova referência para o corpo e a mente, reduzindo a ansiedade. Esses exemplos mostram que a técnica não é teórica, mas prática. Ela pode ser aplicada em traumas pessoais, dificuldades emocionais, bloqueios sociais ou profissionais. A tela mental se adapta à necessidade de cada um, oferecendo um meio simples e eficaz de reorganizar a vida. Assim, qualquer pessoa pode usá-la para deixar para trás o que não serve mais e construir o que deseja viver. Chegamos ao ponto essencial. A tela mental é uma ferramenta de libertação. Quando aprendemos a colocar o passado à direita, o presente no centro e o futuro à esquerda, passamos a ter domínio sobre nossa própria história. Já não somos arrastados por lembranças dolorosas. Em vez disso, usamos essas lembranças como material para aprender, decidir e crescer. A vida deixa de ser repetição de feridas e se torna construção consciente. Apagar o passado, como eu ensino, não significa negar o que aconteceu. Significa retirar dele a força destrutiva. O fato continua lá, mas a dor deixa de controlá-lo. Esse é o verdadeiro sentido de cura mental. Transformar memórias em simples registros neutros, sem a carga emocional que sufoca. Ao praticar, você começa a sentir que o coração se abre e que a mente respira aliviada. O presente no centro da tela é o ponto de decisão. É nele que você escolhe se vai manter a dor ou transformá-la. Essa escolha repetida dia após dia fortalece sua autonomia. A cada exercício, você reafirma que tem poder sobre si mesmo. Esse é o segredo. A vida é sempre decidida no agora. E ao decidir no presente, você limpa o caminho para viver o futuro com mais serenidade. O futuro, à esquerda da tela, torna-se o espaço da esperança e da criação. Quando você projeta nele imagens de saúde, confiança e alegria, está plantando sementes que logo se manifestam na vida real. O cérebro aprende a trabalhar em favor daquilo que você decidiu criar. E pouco a pouco, essa visão se transforma em realidade palpável. Assim, a tela mental é mais do que uma técnica. É uma forma de vida. Ela ensina a liberar o passado, a decidir no presente e a programar o futuro. É simples, mas poderosa.
Quem a pratica com disciplina descobre que pode viver com mais paz, mais confiança e mais liberdade. Esse é o presente que quero deixar a você, a certeza de que sua mente tem a capacidade de curar e de criar um novo caminho.